Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a honra e o prazer de receber Eduardo Miller, da Mitsubishi Electric. Eduardo, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da Mitsubishi. Obrigado, Valdecir, pela oportunidade. Bem, eu sou Eduardo Miller, da Mitsubishi CNC, divisão de CNC. Eu sou engenheiro de aplicação e vou falar um pouco a respeito dos nossos negócios, os nossos produtos, serviços e também sobre IoT, sobre tecnologia de informação voltada à manufatura, indústria 4.0, IoT. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Valdecir? Exatamente, tem bastante coisa aí, né? Nós trabalhamos já em vários projetos juntos e eu acho que tem bastante coisa Sim. para contar aí para o pessoal, né? Vamos começar falando da Mitsubishi? Você quer mostrar um pouquinho aí? Sim, eu posso compartilhar minha tela, Valdecir? Pode, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Só um minutinho. Agora eu compartilhei minha tela e nós iremos falar sobre os negócios da Mitsubishi Elétrica do Brasil, divisão do CNC, que está situada em Votorantim, no estado de São Paulo. Então, primeiro de tudo, a Mitsubishi Elétrica aqui no Brasil tem várias soluções. Então, a gente chama de Total Solution. Por exemplo, nós temos soluções de elevadores, de escadas rolantes, sistemas de ar-condicionado, JetTal é o secador de mãos, tá? Automação industrial, automação de processos, EDM Laser CNC, que é o nosso negócio, que é máquinas, ferramentas, sistemas de transporte, nós temos componentes para sistemas de transportes, sistemas de visualização e componentes automotivos. Então a Mitsubishi Elétrica no Brasil tem todos esses segmentos. E o nosso segmento EDM Laser e CNC. Para isso, nós ficamos na localização de Votorantim, aqui no estado de São Paulo. Esse é o nosso prédio, que está no slide, tá? E nós temos, na divisão da Mitsubishi CNC, tanto a parte de serviços, venda de produtos específicos para projetos de máquinas novas e retrofittings, e nós temos também o nosso centro de Repair Center, que é o nosso centro de reparos e serviços de campo, tanto da parte de CNC quanto da parte de automação, e a Industrial Automation, tá? Então nós ficamos em Votorantim, a nossa sede fica na Avenida Gisele Constantino, 15 de 78, Parque Bela Vista, Votorantim. E nós temos outro endereço, que é em Blumenau, que está aqui, Stephen em Brusque. E nós temos técnicos de serviços locais, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Os nossos serviços, então, que nós contemplamos de uma forma bem geral, Valdecir, assistência técnica, suporte técnico, treinamentos, peças de estoque, reparos e toda a parte de projetos, desenvolvimento para máquinas novas, retrofits ou softwares desenvolvidos, como a gente desenvolveu já, nós dois, para o MT Connect, por exemplo, né? Então, total de unidades A parte de retrofit é uma parte, acho que importante, né, Eduardo? Sim. De projetos de máquinas, né? Acho que é importante também saber que vocês dão esse tipo de suporte, né? Sim. Nós aqui na engenharia da Mitsubishi, nós temos todo o apoio, tanto nosso, com conhecimento técnico, treinamentos no Japão, entre outras formas. Temos todo o respaldo também na parte de documentações direto do site do Japão. Nós temos um gerente técnico que é japonês para fazer um translado de informações caso necessário. E nós temos canais diretos com o Japão para poder suportar toda a parte técnica, especificação, desenvolvimento. Então nós estamos bem resguardados. Um pedacinho do Japão no Brasil, né? Um pedacinho do... Isso. Nós temos um Japão nascido no Brasil, vamos falar assim, entre aspas, mas é um japonês do Japão que está alocado específico e dedicado para isso aqui no Brasil. Legal. Fala um pouquinho mais da parte de service, por favor, Tá. Então, nós temos na parte dos nossos serviços, nós temos, primeiro eu falo do Laboratório Eletrônico de Reparos. Então, na Mitsubishi Brasil, a gente chama de, é a única filial do Brasil. O que é Melco? Melco, a gente usa muito essa palavra, e algumas pessoas no mercado também usam, vou descer, que é Mitsubishi Electric Corporation. Então, nós temos aqui no Brasil uma filial da Mitsubishi. Então, nós não somos representantes, nós não somos terceiros, nós somos Mitsubishi no Brasil. Isso é muito importante. E também, Valdecir, reforçando que a nossa fabricação fica na Nagoya, Japão. Toda a fabricação da parte de CNCs fica em Nagoya, tá? E toda a parte de reparo, tanto no Brasil e América Latina, nós somos responsáveis, tá? E quais são os produtos CNCs e máquinas que nós
damos suporte. Então, nós temos uma equipe de engenheiros específicos para dar o suporte para diversas máquinas, como Mazak, que é o nosso cliente, DMG Mori, Citizen, Traube, Hartford, Filler, Nomura, entre outros fabricantes, tanto japoneses, alemães, que nós damos o suporte para usuários com relação ao CNC. Então, por exemplo, a Mazak, nós temos a interface gráfica que a gente chama de Mazatrol, ou Smooth, dependendo da versão. E, na verdade, é uma interface gráfica confeccionada, desenvolvida para a Mazak, por exemplo, de forma análoga da Traube, Citizen, DMG Mori, mas o CNC que controla, serve motorização, drive, é tudo Mitsubishi. Legal, legal. Muitas vezes não abre o painel elétrico, né? O painel elétrico é Mitsubishi, né? Isso, toda a parte o front-end, a gente fala, pode ser, por exemplo, um exemplo da Mazak, a interface Mazatrol, mas o CNC, drive, motores, toda a parte de eletrônica que condiz e comanda o CNC Mitsubishi. Legal. Então, sendo Mitsubishi, Valdecir, quais são os ganhos que nós temos? Então, a gente garante peças originais e com procedência de garantia. Então, nós sabemos que a peça veio do Japão, nós temos procedência e nós garantimos essa peça com a qualidade, com os padrões de qualidade da nossa matriz. Então, a nossa filial, nós temos padrões, métricas de qualidade que nós temos que garantir. Por exemplo, quanto tempo a máquina, a gente chama de máquina parada. Então, a gente tem uma meta para poder não deixar o cliente com a máquina parada. Então, isso significa o quê? Que ele tem que dar a melhor resposta possível. Tá? Legal. Nós temos também, nós garantimos a avaliação e manutenção, porque o produto é nosso e nós temos todo o conhecimento e documentação. Então, toda a mão de obra nossa, ele é treinada no Japão. Tanto os padrões estabelecidos para reparo e para service, tá? Então, toda a nossa parte de serviços são treinados no Japão, com a equipe japonesa e com os padrões do Japão. E sempre sempre é feito, vamos falar assim, auditorias e treinamentos para garantir a qualidade Mitsubishi fora do Japão. Então, isso eles são muito rigorosos, tá? Com relação a isso. E isso traduz em qualidade de atendimento também, né? Qualidade, suporte, atendimento. A Mitsubishi tem uma expressão que ele usa muito interessante, chama win-win, é o ganha-ganha. Então, para ter a gente não tem clientes, nós temos um compromisso de se estender uma relação de confiança entre nós e os nossos clientes. Então, a gente tem sempre o ganha-ganha da Mitsubishi, a gente tem parcerias. Isso é muito interessante, esse é um conceito da Mitsubishi CNC. Legal. Com isso, a gente tem vários recursos, simuladores avançados para fazer análise detalhada de circuitos eletrônicos. Então, a gente garante que a nossa peça separada tem um padrão de qualidade muito alta. E a gente eu tive o prazer de fazer uma visita aí, né, a Mitsubishi, né, e a quantidade de equipamento para teste aí, o laboratório é bem interessante, né, bem legal. Isso, você é o nosso parceiro e você sempre está de portas abertas aqui, mas isso é verdade. Só para você ter uma noção, a gente tem mais de 20 simuladores dedicados, tá? Então, a gente tem simuladores da interface Mazak, simuladores que a gente chama de CNC Standard, desde a linha M3, que é uma linha 30 anos atrás, até a nossa nova linha M8. Então, a gente garante desde o CNC mais antigo esse tipo de coisa. Se eu for comparar com nossos concorrentes, eles não têm essa capacidade de garantir peças muito antigas. Então, nós conseguimos agregar valor ao produto, mesmo sendo antigo, porque o nosso produto, o MTBF, o Mayfire, é muito baixo. É muito baixo, então a nossa garantia do produto é muito estendida, vamos falar assim, em função de suporte. Tá? Legal. E também nós temos simuladores que refletem também um pouco a realidade da máquina, respeitando a inércia de cada modelo de CNC. Então, nós tentamos simular um pouco o tão quanto a aplicação do produto, principalmente no aspecto de motorização e drive, está correlacionado à máquina. Então, isso é muito interessante. Isso eu não posso nem falar para você. É uma simulação em ambiente quase real, vamos falar assim, né? Isso, é uma forma simulada da máquina, né, Valdecir? Legal, legal. Então, quando volta para a máquina, significa que ele já foi amplamente testado, né? Isso, então, todo o nosso... Isso é interessante se eu vou usar uma expressão diferente. Quando eu faço engenharia de qualidade, eu tenho uma expressão que não é teste, é uma validação, né? A palavra validação significa que eu tento simular o ambiente do que foi feito, não testar, né? Então, nós validamos os nossos reparos de alguma forma que tenta transgredir
o que é a máquina realmente, Valdecir. Isso é muito interessante. Com certeza. Passa tranquilidade, né? Eu mando o meu CNC para um reparo, para uma manutenção, e eu sei que quando ele voltar eu não vou ter nenhum tipo de problema, né? Ou seja, ele está validado, testado, né? Ou seja, tem um nível de qualidade aí no trabalho aí muito grande, né? Também é muito válido, Valdecir, você ter o melhor suporte possível, diminuindo o tempo de máquina parada, reduzindo tempo e custos, né? Porque máquina parada, você sabe que é custoso por causa de contratos, tem vários fatores, né? Mas é custoso. Sim, até se o cliente ele tem que atender os clientes dele, né? Então, ele sem a máquina, ele tem ali vários problemas, né? E você sabe disso, você tem um software de supervisão de produção, em ERP, que faz esse monitoramento. Você sabe o quanto é custoso isso, né? Sim. Muito. Hoje em dia ainda é extremamente crítico, né? Ter a máquina disponível, produzindo da melhor maneira possível, no maior parcela de tempo, né, possível, né? Legal. O custo da máquina em si é relevante, né? Então, quanto maior o tempo que a máquina estiver executando, eu diminuo o custo das minhas peças, inclusive, né? Então, eu tendo a ser mais competitivo, inclusive. Com certeza, com certeza. As máquinas, hoje em dia a gente tem disponibilidade de equipamento, todo mundo pode comprar, né? Tem acesso, lógico que tem um custo, né, Brasil, aí para comprar a máquina e tal, mas todo mundo tem acesso a praticamente qualquer máquina. Então, o que vai fazer a diferença de uma empresa para outra é como ela utiliza isso para gerar valor aos seus produtos, né? Então, as empresas que conseguem utilizar melhor, têm um resultado melhor daquelas que não conseguem usar tão bem os seus equipamentos, né? É o valor agregado do produto, né, Valdecir? Nosso Mitsubishi, a gente valoriza muito o valor agregado. Nosso produto, além de, como produto eu estou falando, né? Uhum. De ter uma parte de serviço muito cabível ao produto, que é um nível muito alto, o produto tem muitos recursos. Então, ele se diferencia do mercado em função de dar valor agregado à aplicação. O produto CNC, ele agrega valor a uma máquina-ferramenta. Então, qual o valor agregado a uma máquina-ferramenta? É o produto CNC que vai desempenhar, em função da máquina, os melhores avanços, funções, interpolações, recursos em si, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê o pessoal com uma máquina, até eu queria abrir uma brecha aí, se você me permite, a gente tem um CNC, né? Um comando mais antigo e o quanto evoluiu, né? Nos últimos anos, né? E muitas vezes a gente não vê essa preocupação do retrofit de tecnologia, né? Você tem a estrutura de máquina boa, mas você até não está utilizando toda essa tecnologia que foi desenvolvida nos últimos anos e poderiam fazer aquela máquina produzir muito mais, né? Então, isso é muito pouquinho interessante. Disso aí também. Então, eu vou me atentar um pouco mais na frente, na apresentação, mas eu vou resumir de uma forma muito simplória no começo para poder agregar valor depois no retrofitting. Mas o retrofitting não é dar uma sobrevida somente para a máquina, é mudar, às vezes, o conceito de usinagem em função dos recursos novos que a máquina tem, do dinamismo, da parte de comunicação também, de fazer aquisição de dados, de gerar valor na parte da IoT, e na interpolação, recursos novos, você tem vários ganhos, diminuindo, além do tempo da usinagem, porque as tecnologias foram agregando valores componentisticamente. Então, os componentes hoje utilizados são com mais recursos, de menos temperatura, menos aquecimento, se mantém mais estático, vamos falar assim. Então, melhora também a parte componentística. Então, eu tenho menos quebras, vamos falar assim. Então, eu tenho vários ganhos em função de uma máquina. E, lógico, que quanto a máquina é mais antiga, os componentes são menos difíceis de achar, vamos falar assim, né? Uhum. Sim, então, isso eu tenho uma certeza, né? Mas eu acho que teve um ganho também aí, né? De o que você falou, de redução até de tempo de usinagem, né? Sim. Pelos novos recursos que tem nesses CNCs mais novos, né? Até a performance de interpretação, enfim, várias coisas aí que vão ganhar tempo de produção também. Sim, e eu vou dar um exemplo para você. Normalmente a gente pensa no retrofitting, conceito retrofitting, eu estou trocando uma eletrônica ou estou agregando alguma coisa, porque eu tenho reforma. Sim. Eu estou trocando peças e mantendo a mesma tecnologia. Isso é uma reforma de máquina. Mecanicamente, eletronicamente, não importa. Quando você fala um retrofit, você está mudando a tecnologia. E um retrofitting não é somente uma máquina de CNC para uma máquina de CNC, Valdecir. Você pode pegar uma máquina convencional, por exemplo, a gente tem casos de uma máquina de cortadeira de engrenagem que é convencional,
e foi transformado em CNC, mudando todo o conceito de topologia mecânica, eletrônica, cinemática, de tal forma que teve ganho de mais de 10 vezes 10 vezes. O tempo de usinagem, de uma convencional, obviamente, e mais o tempo de setup. O tempo de setup, por uma máquina convencional, por exemplo, de cortadeira de engrenagem, você tem que ficar trocando engrenagens e fazendo o setup dela. É meio custoso de fazer. Tempo, pessoas especializadas. Na parte do CNC, você tem tudo no CNC, a parte de planificação, então ele é muito mais... Você pode automatizar também todo esse processo. Isso, porque ele é tudo eletrônico, eu não tenho mais camis para fazer alguma coisa, entendeu? Então você tem sempre valor agregado muito grande no retrofit. Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu queria respaldar na parte de laboratório e reparo, nós vendemos peças de reposição e nós temos um amplo estoque, tá? De peças de reposição e também nós temos suporte remoto, via telefone, e-mail, WhatsApp de forma gratuita. Então, nós temos o máximo respaldo com o nosso cliente final. E o fabricante de máquina, os dealers, então a gente sempre tenta o maior respaldo possível. Porque o produto Mitsubishi tem uma marca em si, tem um brand, ele é muito fomentado, é muito forte, a gente tem que respaldar essa marca japonesa aqui no Brasil. E não foi construído à toa, né? Foi construído em qualidade e aí manter esse padrão aí de atendimento. Isso, estabelecido japonês, né? E com tudo isso, a gente garante a qualidade, confiabilidade e funcionamento. E o mais de tudo, o respaldo para o nosso cliente, que a gente está junto para poder dar o melhor suporte possível. Muito legal, muito legal. Vamos... Na parte... Desculpa, pode avançar. Na parte de peças de serviço, nós temos, por exemplo, às vezes eu tenho uma peça, Valdecir, que ele, por tecnologia, vou dar um exemplo, um display, por exemplo, um display CRT não é mais cabível, é produzido ainda, mas o custo dele não é cabível, a tecnologia não é cabível, então nós temos um conversor para a tecnologia LCD, então nós temos um substituto que a gente chama de upgrade, onde eu pego uma tecnologia descontinuada de alguma forma, entendeu? Como um exemplo que eu estou dando no display, né? E eu consigo substituir a tecnologia, mas aproveitando toda a mecânica sendo plug and play. Isso é muito interessante. Com certeza. Tá? Ou você teve um problema só no display, você pode trocar por um LCD novo. Isso. Você tem que mudar, né, a estrutura da máquina. Isso, não precisa fazer modificação na máquina em si. Tem um kit, que a gente chama de upgrade, que ele é intercambiável, ele consegue substituir a tecnologia anterior. Legal, legal. Da mesma forma... ali, eu tô vendo, é legal, né? Isso. Você lembra disso, né? Isso aí, você encaixa ali, pode ter um drive USB e uma máquina que era disquete, né? É isso? Isso. Então, mas o interessante é o seguinte, nesse exemplo, que é aqui da memória, do flop disk de 3,1/4, tá? 3,5, desculpa. O interessante nessa tecnologia 3,5, Valdecir, é que essa tecnologia não existe mais, é custosa, e os discos você tem que comprar usado. Você não tem mais essa tecnologia para poder utilizar, vamos falar assim. O que a Mitsubishi desenvolveu? Usando o mesmo recurso de topologia, eu consigo colocar um pendrive. Qual é o ganho disso? Eu consigo uma tecnologia mais nova, o pendrive é fácil de achar, vamos falar assim, né? Mais confiável também, né? Porque os disquetes, quem usou sabe como é que é, né? Sim, você colocou perto do videocassete, que eu vou falar uma coisa antiga, né? Para poder ser relevante, né? Mas você desmagnetiza, né? Perto do cartão, você tem esses problemas, né? Sim, sim. Mas o interessante, Valdecir, é assim, que falando dessa tecnologia USB, eu particiono nesse disquete 100 pastinhas de 1.44, porque eu não mudei a tecnologia de memória. Não, você só vai trocar, pelo que eu entendi, me corrija aí, né? Você vai trocar o drive lá de uma máquina antiga, vai colocar esse USB drive aí, e a máquina entendendo como se fosse um disquete. Só que você está usando uma tecnologia mais nova, mais confiável, né? E mantendo a arquitetura da sua máquina como ela estava. Isso, você possibilitando manter ela por mais tempo, ela funcionando, né, Valdecir? Sim. Às vezes tem máquinas antigas, são máquinas muito boas, né? E se teve um problema no drive ou alguma coisa, você não vai mexer na máquina inteira só por isso, né? Pode colocar esse upgrade aí, né? De partes. Sim, e o interessante também, Valdecir, falando de acionamento, aqui um exemplo do servo drive, que nesse servo drive, por exemplo, imagine que nós separamos de forma componentística, então, no nível de componentes, então a gente tem uma estrutura muito grande para isso. Mas você sabe que eletronicamente, alguns componentes não existem mais, né? Sim. Quando acontece isso, Valdecir, o grupo da Mitsubishi, dedicado a serviço, então a gente tem uma divisão na Mitsubishi, que chama de MMMag, né?
que faz esses projetos para adaptação. Então, nesse exemplo desse drive MRE Series, eles desenvolveram um substituto. Entendi. Então, a forma que com consiga... componentes novos, um substituto para atender. Isso. Então, a gente não tem só peças de reposição, Valdecir. Isso que é interessante. Nós provemos, com esse projeto Upgrades da Mitsubishi, que a gente não deixa algumas peças que estão descontinuadas de uma forma empírica, em função de componentes e outras coisas, que a gente consiga substituir. Isso é muito interessante, essa política da Mitsubishi. Tem a preocupação de manter mesmo o atendimento do cliente, mesmo que tenha que desenvolver um hardware com uma tecnologia que ela evoluiu, para atender os equipamentos antigos. Né? Isso. Então, o que eu quero dizer, fora esse serviço, mas a política da Mitsubishi, pode ser, é diferenciada. Entendi. Com relação ao cliente. Você percebe essa preocupação de manter o cliente trabalhando tranquilo, realmente vão ter peças de reposição ou tecnologias modernas intercambiáveis. A tecnologia mais antiga que você ainda possui na sua fábrica, né? Isso. Muito legal, muito legal. E também, Valdecir, falando um pouco de retrofitting, tá? Então, o que é o retrofitting de uma forma geral? O retrofitting é eu pegar uma máquina com uma tecnologia antiga de CNC e eu quero agregar valor para ela. De que forma? Mais recursos, porque os CNCs novos têm mais recursos. Por exemplo, se eu trocar toda a parte eletrônica dela, eu mantenho ela, além da garantia das peças, eu mantenho ela com menos tempo de máquina parada. Então, eu tenho outro fator que agrega valor em função da manutenção. Também, Valdecir, os componentes novos, eles são mais duráveis, vamos falar assim. Por causa a tecnologia evoluiu, né, Eduardo? A tecnologia em si evoluiu, né? Desde a fabricação de componentes, a eletrônica evoluiu muito nos últimos anos. Né? Valdecir, com relação à parte de serviço de peças que a gente estava comentando antes, a parte de retrofitting é muito significativo, como eu havia explicado, a parte de eu conseguir agregar valor a uma máquina ferramenta, não somente eu substituindo peças, isso é uma reforma, mas sim eu ter a possibilidade, Valdecir, de poder agregar valor à máquina. De que forma? Recursos, conectividade, de uma forma que eu tenho ganhos substancial, tanto a parte de MTBF, menos falhas, porque você sabe que todos os componentes hoje teve uma evolução significativa, né, Valdecir? Com certeza, com certeza. Evoluiu muito nos últimos anos, né? Toda a parte de eletrônica aí, tanto em confiabilidade como diminuiu o tamanho também, né? Isso, o downsize dos componentes, né? Exatamente. E é até interessante você comentar isso, eu vou dar um exemplo. Na nova linha M8 que você conhece, a linha M7, por exemplo, na parte do CNC eu tinha os coolers, para fazer troca de calor. Sim. Foi mudada a componentística de tal forma, Valdecir, que hoje na linha M8 não tem mais cooler, então sério, concorda que eu tenho menos problema de aquecimento, concorda? Você sabe que esse é um sonho do Steve Jobs, né? Ele morreu sem ter computador sem cooler, né? Sim, ele não conseguiria, queria, né? Para ele era um absurdo ter um cooler no computador, né? Lógico que a gente está falando de CNC, mas o objetivo, a vida inteira, ele brigou com o barulhinho da ventoinha, né? E você sabe que assim, a gente tem várias peças, por exemplo, bateria, cooler, que são peças que são substituíveis, é normal, sim, né? Sim, é comum, natural. Isso, você tem um tempo de vida deles, né? Mas quanto menos você tem componentes para substituir, mais confiabilidade você tem no material e menos peças você tem para substituir. Então você tem um ganho significativo. Com certeza. Um exemplo que eu estou dando, né? Sim. Outra parte, Valdecir, que é interessante, nós temos, quando a gente fala de forma de máquina, retrofitting, que é muito interessante, então eu falei de adicionar recursos, agregar valor, tanto na parte de funcionalidades IoT e também na parte de diminuição de processos, com recursos novos de funcionalidade. Eu tenho um estudo de caso, muito simplório, que na máquina que foi agregado valor não era uma máquina CNC, olha que interessante, era uma máquina convencional, então era uma cortadeira de engrenagem convencional, onde se adaptou-se todo o conceito de uma máquina CNC, então foi rebuild, né? Foi refabricada, remodelada, reprojetada do padrão convencional para um padrão CNC, onde teve um ganho de 10 vezes a produtividade, só a produtividade. 10 vezes, né? Entendeu? E fora o setup, porque... Isso que eu ia falar, você pode aproveitar e automatizar algumas coisas na máquina, né? Isso, porque antigamente o setup era feito com vários engrenagens para fazer, que chama de câmeras, para poder verificar qual é a forma de sincronismo da ferramenta em função da peça. Então é muito interessante que agora é tudo eletrônico, então você tem parâmetros para isso. Você vai lá, faz o geramento, então ficou muito rápido, tanto a parte de mudança de peças, você sabe que a latência de um processo é muito significativo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Muito legal, Eduardo, muito legal. Eduardo, vamos. Cara, essa parte de retrofitting, né? Eu costumo dizer que a gente tem que, às vezes, ter uma estrutura física da máquina muito boa e falta Sim, evoluir um pouquinho a estrutura tecnológica dela, né? E aí a quantidade de isso. ganhos que a gente tem é muito grande. Mesmo uma máquina CNC, né, com um CNC mais antigo, o que você pode conseguir de benefício em tudo que você comentou, não só o intervalo entre falhas, mas a questão de produtividade é importante, né? E às vezes a pessoa pensa em comprar uma máquina nova, sendo que ele conseguiria tirar muito mais da máquina que ele tem já na própria empresa, né? Isso, ele consegue possibilitar mais recursos na máquina, né? Que ele já tem Sim, já no show de fábrica, né? Outro exemplo interessante, vou dizer, matrizaria, máquina de fazer molde, por exemplo. Então você tem vários softwares e recursos para fazer a melhor acabamento superficial, uhum, melhor a parte de precisão e uhum. melhor peça polida. Então a gente tem melhor recursos para E vai fazer essa reduzindo o peça. polimento depois, né? Muitas vezes é polimento manual, você Isso. pode sair com a peça praticamente sem a necessidade de tanto trabalho de polimento, né? Sim, mas por exemplo, na nossa nova linha M8 existe um processador delicado, exclusivo, vou dizer, para fazer finos segmentos, porque o programa de matrizaria é uma nuvem de pontos. Sim, Então, o CAD gera um monte de nuvem de pontos, então você tem que ser hábil e conciso de restabelecer toda essa trajetória com vários softwares, que depois a gente vai colocar o webinar nosso uhum, no descritivo desse vídeo, da parte de High Speed Cut, conceito e teorias, e o que a linha M8 agrega no valor. Mas de forma entendi. resumida, para poder agregar valor, a gente consegue ter uma velocidade muito mais rápida. Se eu como pegar uma máquina, por exemplo, da linha M7 para a linha M8, a mesma máquina com o CNC nosso, você tem um ganho de até 10% usando a mesma mecânica, porque você tem mais recursos. Você tem um Entendi. processador que faz isso, entendeu? E Então, isso você está falando do M7 para o M8, né? Você não está nem falando isso. dos mais antigos, né? Isso que eu ia comentar. Então, eu estou falando uma tecnologia nova para novíssima. Isso. Então, veja o quanto agrega uma tecnologia mais antiga, entendeu? Então, é significativo, a parte do processo, ver o quanto você tem de recursos que são cabíveis para o retrofit. Então, isso agrega muito valor Com como produto, certeza. né? Com certeza. Com certeza. Legal. Muito bom. Muito bom. É uma aula de CNC. Vamos lá. Treinamento. Vamos falar de Então, treinamento. nós temos aqui na nossa estrutura treinamentos, seminários, treinamentos tanto on-site, que é no campo, Uhum. tanto no nosso Mitsubishi Service, que é aqui em Votorantim. Então, nós podemos fazer tanto para nossos clientes, usuário final, dealers, fabricantes de máquina. E você conhece o nosso treinamento, inclusive, Sim, sim. Muito bonito, inclusive. Gostei bastante de visitar aí. onde nós utilizamos tanto, a gente tem divisões, treinamentos de operações, treinamentos de manutenção e treinamentos de desenvolvimento, desenvolver uma nova tecnologia, uma nova máquina para fabricante de máquinas ou reformadores, tá? Legal. Então isso é muito interessante, tanto a parte do PLC, de CNC, otimização, a parte de manutenção, a parte de como usar melhor recursos da Mitsubishi, nós temos disponíveis esse serviço de treinamentos aqui no nosso Mitsubishi Center aqui na Mitsubishi Brasil. Legal. Muito bom. Tanto dos idiomas inglês, português e espanhol, tá? Entendi. Entendi. É que vocês atendem a América Latina inteira, né? Isso. Legal, legal. Na Muito bom. parte de produtos reparáveis, o que significa um produto reparável? Um produto que é possível ser reparado, que às vezes é um produto embarcado que ou não compensa financeiramente ser reparado, ou porque é uma tecnologia muito embarcada no chipset da placa que não é possível. Por quê? Porque a Mitsubishi tem os padrões dela de reparo. Então, se Uhum. você não ficar dentro desses padrões Mitsubishi, ela não aconselha, mas ela não habilita se reparar. Então, ela tem uma política muito forte na parte de reparo de peças, vou dizer. Então, você tem protocolos muito respaldados, porque todo produto reparado tem os protocolos e tem que ser 100% reparado. Para que não tenha problema depois, né? Para que você tenha bem Isso. tranquilidade nesse processo. Isso. Então, na parte de controllers, que são controladores, tanto lembrando que a gente faz a parte de reparo de bancada, da parte de CNC e automação. Então, Legal. nós temos a parte de CLPs, da linha Melsec, da linha FX. Motion controllers são controladores de movimentos, tá? Inclusive, eu fiz um webinar do C80 esses dias que mostra um pouco de diferença. Eu vou também, se possível, vou colocar também na Claro, descrição do claro. A webinar do gente coloca os C80. links desses vídeos. Isso. E também na parte, pode ser, do comando numérico, que é a nossa
a área de vendas, mas a gente Uhum. repara toda a parte disso. Inclusive, na parte de drives, tanto os nossos servomotores, acionamentos, inversores, fontes, nós temos todo esse respaldo. Na parte industrial, da linha Melfas, que é a Mitsubishi, nós temos também o reparo de robô. Tanto interessante na parte de preventiva, de fazer com que, com o tempo, sabe que a parte mecânica do robô tem um desgaste de algumas partes que são cabíveis, né? Sim, E com nós temos certeza. essa possibilidade de fazer essa sobrevida dos robôs. Então a gente tem planejamentos para isso. Nós vendemos esse tipo de serviço. Legal, legal. E robô também é uma área que vocês atendem aí, né? Sim, tem um webinar que é interessante que a gente fez, que eu vou colocar na descrição também, que é interfacear o robô com o CNC, Valdecir. E isso aí Eu foi um consigo... comentário, eu lembro desse que a gente conversou Você disso, lembra? né? De integrar no próprio CNC o robô, né? Isso? Isso, e programando o robô como se fosse uma programação, a gente chama de ISO, mas uma programação de peça, entendeu? Isso, Então é ó, o muito código G, fácil. né? Para Isso, programar robô, né? isso. Facilita muito, a interface gráfica fica compatível. Com certeza, com Cabível a nossa certeza. nova linha M8. É Deixa eu um até te feature fazer uma novo. pergunta aí. A gente Pode consegue fazer. usar até um próprio CAM para programar o robô, é isso também? Consegue usar um Entendi. CAN de peça. Fica no ambiente do pessoal de usinagem, né? Se o cara tiver um robô Isso. integrado, né? Ele consegue trabalhar isso de forma mais simples, né? Isso, eu não falo nem mais simples, mas do respaldo do ambiente dele. Ele não precisa ser um robotista ou conhecer uma tecnologia Sim. diferente do que ele Ele usa tá no hoje. mundo dele, né? Ele conhece código G, Isso, ele vai programar o CNC e o robô igual. isso é muito fácil. Eu vou Legal, ver também que é interessante para resguardar esse tipo de comentário. E também legal, a parte de HMs, que a gente tem o nosso produto GOT, que é a interface gráfica, que nós damos manutenção também, tá? legal, legal, legal. Mas o que é interessante, o que nós estamos fazendo, que você sabe que devido à Covid a gente tem que se reinventar, né, Valdecir? Com certeza, com certeza. Então, qual Nós é o mesmos, a principal GRV, estamos reestruturando nosso modelo inteiro por causa da Covid, né? o Vamos ver o modelo que de que é. negócio, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos ver o Mitsubishi. O que que ela preparou aí pra gente? Então, qual é o principal compromisso? Lembra que eu falo de parceria. A Mitsubishi ela é muito focada em parceria. Não é atender ao cliente se, é se manter parceiro, se manter ganha-ganha. Sim. Então, para enfrentar no arquivo juntos com os nossos clientes, o que nós podemos fazer? A gente está disponibilizando frete grátis para envio das peças de reparo para a nossa oficina, que é o nosso Repair Center, Legal. para os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para Entendi. minimizar os custos. Com certeza. Nós temos um programa chamado Parts Life Cycle Management. O que significa isso? Nós estudamos a base instalada das máquinas com Mitsubishi, que existe na empresa, por exemplo, identifica todas as peças de reposição que se deterioram em função do tempo e coloca quais são os tempos, tá? Verifica quais são as reposições, quais são os riscos de gargalo de peças. Para quê? Para nunca faltar peça de reposição Sim. e melhorar o desempenho da máquina para não ter máquina parada. Então a gente faz um planejamento de manutenção. Lembra-se, focando sempre e menos downtime de máquina, menos máquina parada. Legal. Também nós Isso temos, vocês fazem para todos os clientes? Se eu tiver como funciona esse processo aí? os clientes nossos nos procuram, a gente oferta esse serviço para os nossos clientes, como se fosse uma oferta. O nosso técnico de serviço vai em campo, a gente tem a gente chama BOM, que é Bill of Material, a gente tem uma lista instalada e a gente verifica fisicamente o que nós temos. Legal. Faz um levantamento em campo, mesmo em loco, Uhum. para poder garantir que a gente vai garantir o melhor serviço para a pessoa. Isso dá um respaldo ainda maior para o cliente, né? Ou seja, você realmente está preocupado para ele não ter máquina parada, né? Você está fazendo um planejamento do que pode acontecer, um planejamento de manutenção e ainda vocês se preparam em ter a peça de reposição para que ele não, caso precisa trocar, caso chegue no momento de troca, vocês tenham ela disponível no Brasil. Sim, sim. Então a gente tem toda essa preocupação, né? Legal. E também nós temos o pacote de manutenção preventiva. Então a gente faz com que a gente faz pacotes mensais de tal forma que a gente avalia os produtos de tal forma que aumenta a utilidade de máquina, né? Uhum. E o OE da máquina, né? Que é o Overall Equipment Effectiveness. Sim. Então a gente aumenta a disponibilidade de máquina com esse pacote. Também, Valdecir, imagine que você comprou uma máquina e a gente tem a garantia do fabricante da máquina com o produto Mitsubishi, mas dependendo como o fabricante da máquina que trouxe a máquina vendeu essa garantia para o usuário final, a garantia do CNC ele se expira, vamos falar assim. Sim. Mas é possível, antes de expirar, você ter um contrato de garantia estendida. Entendi. Isso é muito interessante e dá um valor agregado muito grande e respaldo para
para a empresa. Porque aí o cliente pode se preocupar em produzir e se preocupar menos com a manutenção e com as máquinas, né? Transfere essa responsabilidade para a Mitsubishi, né? Ele estende ali o prazo de garantia e ele pode se concentrar em produzir e ter um seguro aí dos seus equipamentos, né? Digamos assim. Isso, é muito interessante esse programa da Mitsubishi. Também nós temos o Upgrades, que nós comentamos já, que eu agrego valor ao produto, aumentando o desempenho, atualização de periféricos antigos, tá? Outro exemplo que eu tenho interessante, lembra do HD com campo magnético? Sim, sim. Então, como é que é feito com CNCs que tem o Windows, que é uma interface gráfica amigável com o Windows? Então, antigamente eu tinha o HD, eu tinha como se fossem molas, vamos falar assim, que são os absorventes de vibração, porque todo o HD eu tenho um campo magnético, eu tenho agulha. E ele é um equipamento que falha. Ele né, ele tem movimentação de agulha, e vibração não é uma coisa boa para ele, né? Para a máquina, a ferramenta, né? Você sabe disso, exatamente. Né? Mas era a tecnologia que existia antigamente, né? Sim. Então, essas molas são os amortecedores, eles minimizavam a vibração, mas com o tempo ele vai danificar, deteriorar de alguma forma, tá? E com o SSD, por exemplo, qual a vantagem? Ele é mais rápido, ele é uma memória elétrica, eletrônica. Não tem movimentação de partes móveis, né? Ou seja, ele é um disco sólido, né? Isso, memória de estado sólido, né? Isso, exatamente. E a minha confiabilidade é muito maior, então eu estou melhorando, agregando valor não só tecnologicamente, mas de produto, porque melhorou essa tecnologia, né? Com certeza. Fora o desempenho, né? Que ele é muito mais rápido, né? Sim, na interface gráfica vai ter um desempenho muito maior. Detalhe, o pessoal sempre confunde. O CNC da Mitsubishi, a parte de interface gráfica, por exemplo, quando é Windows, a interface gráfica é Windows, não o CNC. Sim. Então, o desempenho de usinagem vai ser a mesma coisa, porque o pessoal pode pensar que... Mas a parte de interfaceamento, de mudança Pro operador vai ficar mais rápido, né? Para ele poder fazer interfaceamento. Isso, a operação. E o boot também, né? Sim. E também na parte de retrofit que nós falamos, né? Que a gente vai atualizar a tecnologia e agregando valor, como a gente já desmistificou, vamos falar assim, o que é o retrofit, né? Versus uma reforma. Sim. E que você pode jogar a sua máquina num outro patamar de produtividade, né? E confiabilidade. E de funcionalidade, né? Você tem mais ganhos, né? Com certeza. Muito legal. E desde que a Mitsubishi veio para o Brasil, que foi em 2017, nós tivemos várias melhorias, tá? Por exemplo, foi feita uma revisão de processos internos, foi mexido na parte administrativa, vamos falar assim, tá? Em 2017, em novembro, foi investido de forma significativamente em estoque, tá? Teve uma reorganização de processo para atendimento ao cliente para tentar minimizar o tempo de máquina parada, tá? Nessa segunda reorganização, a primeira reorganização foi mudado a parte de logística, a segunda foi mudada a equipe de administração, tá? Foi feito nos padrões Mitsubishi, onde foi feito a implementação de um novo RP, foi colocado os centros de treinamentos com os workshops, auditorias, treinamentos. Em março de 2019, então o novo RP foi em dezembro de 2018. Em março de 2019, em função do novo RP, foi remodelado todos os planos de processos. E principalmente foi criado uma área de qualidade, Quality Assurance, para dar o respaldo tanto na Mitsubishi e focando na área de reparo também. Em janeiro de 2020 foi investido, foi reorganizado de novo em função da parte de vendas, foi modificado o negócio, tá? Onde teve todo o processo de melhoria contínua. E agora, em agosto de 2020, nós temos um novo Drive Tester, que é literalmente uma máquina, vou dizer. É uma máquina, quando você vier para cá, eu vou lhe apresentar essa máquina. Preciso conhecer essa, você não conhece ainda, É nova, mas é uma máquina mesmo, que o teste é muito aguçado, então ele pega toda a linha M7 e M8 de uma forma muito decisiva, ele mostra de uma forma muito empírica onde está na forma de componente, ele é um diagnóstico muito eficaz. Entendi, melhorou muito no tempo de identificação de problema e tudo. Sim, e qualidade também no reparo. Sim. Porque depois a parada você pode colocar lá para fazer o quê? Teste ou validação? Validação, entendeu? Validação, legal. Muito bom. E quais são os principais contatos nossos? Então, nós temos o Centro de Suporte Técnico e Serviços, onde o telefone fixo é 15 30 23 80 61, ou o celular WhatsApp, que é 15 99 120 0346, nos e-mails suporte.cnc@mitsubishielectric.com.br. O pessoal normalmente erra faltando o C no electric, né?
e lab@mitsubishielectric.com.br. O legal do WhatsApp é que ele pode mandar até uma foto aí para mostrar já o erro, a Filme, situação, né? Facilita demais hoje em dia, né? Bem Sim, legal sim. É esse um meio de suporte. comunicação muito mais aberto, né? Pode Muito fazer mais isso. fácil, né? Você está ali Sim. em campo, ali no ambiente da produção, consegue identificar melhor, facilitar a comunicação, né? Legal. Sim, muito dinâmico, né? Com certeza, com E certeza. na parte também da comercial, de negociação de venda e serviço em geral, nós temos o telefone fixo 15 3023 8051 ou 15 3023 8079 e também temos o WhatsApp, Legal. tá? No 15 99119 3460, onde eu tenho os e-mails reparo@mitsubishielectric.com.br ou peças e reposições que é parts@mitsubishielectric.com.br. Entre em Legal. contato com a gente que vai ser da melhor maneira do nosso suporte que a gente vai... Super bem atendidos, né? Super bem Sim. atendidos. Eduardo, muito legal. Acho que deu para a gente fazer um resumo aí da Mitsubishi, né? É um resuminho. E agora eu acho que a gente podia partir e começar a falar de indústria 4.0, né? A ideia da gente ter dois bate-papos aí, aproveitar o trabalho, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí, o que é esse monte de informação aí. Tá, então vamos falar um pouco da indústria 4.0. Para maiores detalhes, eu vou deixar um link do webinar sobre a indústria 4.0. Isso, eu assisti muito bom o seu webinar, aproveitando, viu? Eu assisti ele inteiro, gostei bastante. Dá uma visão bem clara, né, de tudo que está acontecendo na indústria, como a gente está caminhando. Acho que é bem legal, vale a pena assistir aí o seu webinar. E me desmistifica um pouco os conceitos, né, que todo mundo pensa hoje, Exatamente. que a indústria 4.0 é aquisição de dados. Você sabe que não é. É você diminuir a latência do processo de forma geral. Eu costumo falar, desculpa te cortando, Eduardo, mas eu costumo falar o seguinte, que a indústria 4.0 só é boa se ela ajuda a reduzir custo e aumentar a produtividade. Sim, então, a gente precisa entender as tecnologias, né, que a gente tem, né, para poder conseguir ter mudança de patamar de produtividade, né? Acho que eu chamo assim, você falou de custo, né? Tempo. Sim. E qualidade também, vou deixar. Quanto maior a qualidade do processo, mas de que forma você faz isso? Diminuindo a latência. Por exemplo, imagine se eu mudar um processo, um produto, eu tenho que ser hábil e rápido, de forma a garantir o melhor preço, o menor tempo possível e a melhor qualidade possível. Esse é o foco do 4.0. Quais as formas eu consigo fazer isso? Isso. Aí tem as tecnologias, né? Aí a gente vai aplicar as tecnologias habilitadoras, né, do 4.0 da melhor maneira para conseguir chegar nesse patamar, né? Nesse resultado, isso mesmo. Nesse resultado, exatamente. E uma das coisas que fomenta, como é que eu faço um feedback para poder fomentar isso, de conhecer o problema e manipular o problema num tempo curto, vamos falar assim, é tendo a informação, não o dado. O dado, por exemplo, o espino está rodando a 3.000 RPM, mas isso é significativo? Qual a informação disso? Então, as informações relativas que são necessárias para você ter tomado a decisão mais rápida no processo, diminuindo tempo e custo, né, Valdecir? Com certeza, com certeza. E uma outra questão importante, né, que esse dado ficava muito preso ao operador apenas, né? Sim, e aí um dos conceitos aí da indústria 4.0, na internet das coisas, enfim, ou internet industrial das coisas, é a gente poder ter acesso a esses dados não só na máquina, tem a máquina conectada, né? Tem a parte de conectividade da máquina, né? E isso é importante que você comece a conhecer melhor o seu próprio processo, né? E aí, a partir daí, a partir de dados, informação, transformar em conhecimento para que a gente possa ter uma otimização. E poder medir, otimizar, conhecer o problema, né? Então, que nem você bem falou, a parte, você não está fazendo aquisição de dados, e se você está conectando a sua máquina a um patamar que você, de uma forma transparente, sem interferências, intervenções de uma forma positiva ou negativa, você consegue essas informações relevantes de tal forma que o seu processo fica adequado, de melhoria de processo, otimização, de melhor resguardar a máquina, a ferramenta que você está utilizando, por exemplo. Com certeza, né? Com certeza. Então, aqui algumas informações relevantes, que é a máquina ligada e desligada, por exemplo, para saber o quanto eu tenho em máquina parada, o status, a lâmpada indicador de status, aquele que a gente chama de pirulito, que são os LEDs, né? Como é que a máquina... A máquina está executando, a máquina está em setup, a máquina está em emergência ou alarme, né? A rotação do spindle, em função da rotação do spindle e a carga do spindle, eu consigo fazer relevâncias, tanto a parte, olha que interessante, da parte de processo, eu consigo ver, por exemplo, às vezes eu usei uma pastilha que não é muito adequada, e com a velocidade que eu estou tentando fazer, eu posso até conseguir a qualidade que eu quero.
mas eu estou gastando muito insert porque a carga do eixo está muito alta. Sim. Então, qual o melhor seria? Então, são informações que eu estou cruzando de uma forma geral para você ver que toda informação não é só para manutenção, não é só para gestão, é uma informação que ele pega todas as áreas da empresa. Certeza, isso que é interessante. Do processo ali mesmo, né? Da usinagem ali, do contato da ferramenta com a peça, né? Sim. Qual é o comportamento, né? Porque você tem reflexo disso no esforço, né? Da máquina, né? Ou na vibração, que você atenua pela carga do motor. Sim. Então isso é relevante, e por isso que eu falo informação, não é dado. Sim. Por exemplo, o modo do CNC executar, automático, jogue, qual programa em uso, número de subprogramas, eu posso ter várias subrotinas, comentários, que às vezes é interessante eu saber em qual parte, em algum comentário que está sendo feito. Sim. Alarmes de PLC, por exemplo, imagine que o cliente tem, por exemplo, uma forma bem simples, né? Sempre ele dá um errinho que ele consegue contornar o operador em 2 segundos, mas a peça sai em 10 segundos. Então, você não vê esse tipo de coisa com a máquina ligada, com o indicador de status, mas você vê, de uma forma geral, de quantas vezes foi repetido esse erro. E você tem esses dados, você pode armazenar, né? Você tendo acesso a esses dados, você pode armazenar e depois analisar, né? Sim, fazer um mine, sei lá, uma forma, entendeu? Eu descobri situações dessa, né? Que muitas vezes ficava lá no operador, ele contornava e você não sabia. Isso. Né? Mas não por maldade, por sim, porque ele queria botar a peça em produção, mas era rapidinho, mas ele não media quantas vezes isso gerava ele não tinha como. Isso, com certeza. E também na forma potenciômetro, avanço dos potenciômetros, por exemplo, pode ser que o processo não está adequado, então o que o operador fez? Ele diminuiu o avanço para poder a peça sair com a qualidade que ele quer. Mas isso é correto, porque aí, então, aí tem que ser discutido o processo, né? Ou se a máquina, se a fixação está adequada, se todo o processo, para que a gente possa chegar no ferramental, né? Enfim, para que a gente possa chegar no máximo ali da produtividade, né? Isso, então eu tenho, por exemplo, número de grupo de ferramentas estão sendo usadas, temperatura do spindle, às vezes eu estou usando um processo tão grande que está dilatando, então eu posso ter, de alguma forma, erros geométricos em função da temperatura do spindle, quantas peças foram executadas, tempo de operação em automático, tempo de corte da peça em tempo real, e quais são os programas que estão sendo sequenciados. Então, a informação é relevante e não pega somente a gestão ou somente ele pega a manufatura como si só, entendeu? No meu webinar eu explico muito bem isso, para diminuir a latência dos processos de uma forma geral, né? Com certeza. E outra, né? Você, a partir de conhecendo, você vai ter esses dados aí, que eu brinco, né? Armazenados, que você pode analisar, que você pode entender o processo, que você pode melhorar o processo para ganhar a produtividade, ou seja, é um ciclo, né? E quando isso ficava só isolado lá na máquina, você não tinha acesso só na tela do operador, né? É muito difícil fazer esse tipo de análise, né? O operador não ia conseguir. Agora você vai para um outro patamar de informação, né? Você vai para um outro nível aí de conhecimento da seu próprio sistema de produção, né? Isso mesmo. Nós estamos na indústria 4.0, que é a nomenclatura que dá no Brasil, mas nos Estados Unidos tem Big Data, no Japão a indústria 5.0, mas a relevância é o elemento de transformação para diminuir a latência de custo, processo, aumenta a qualidade. Latência é relevante. Isso, essa é a latência, né? Com certeza, com certeza. E para isso nós temos, eu chamo de protocolo de manufatura. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu pegar o protocolo Modbus ou CAN bus, é protocolo de manufatura? Não, é protocolo de automação, onde eu tenho uma automação que comunica com uma outra automação via rede. Para minimizar custos, ser rápido, tem vários fatores. Mas quais são os protocolos para manufatura relevantes? Que nós, a Mitsubishi, entendemos ser relevantes e nós temos recursos para isso. Tem o primeiro, o MES, que começou com automação, mas era de manufatura, que é Manufacturing Execution System Interface, onde todos os sistemas de chão de fábrica, então, na minha opinião, o MES foi o precursor dos outros protocolos de manufatura. Ele que começou a desbastar essa peça, vamos falar assim. Exatamente, jargão de usinagem, né? Começou o processo. Isso, ele começou o processo. Então, todos os sistemas de chão de fábricas têm que ser interconectados. E quem começou com isso foi a Mitsubishi aplicando o MES na linha M8. Então, na linha M8 é possível eu ter suporte a MES. Então, eu consigo conectar de forma direta a um controle de produção no banco de dados. Eu consigo alimentar o banco de dados inteirinho com as informações relevantes. Entendi. Muito legal. Tá? Então, essa nova linha M8, ela além de ser focada em pilares como produtividade, menor manutenção,
interface amigável, ele também tem a parte muito relevante da IoT. Muito legal, muito legal. Também, que você conhece muito bem, temos outro protocolo que vem depois do MES, que é o MT Connect. O que é esse protocolo? O que ele faz, né? Então, existe uma associação famosíssima americana que é focada em tecnologias, não de usinagem, não tecnologias de automação, mas tecnologia de manufatura. Então, tudo que é relevante, específico e dedicado à manufatura, processo, tudo que é manufatura, a Association Manufacturing Technology, a AMT, ela permite um estudo. Então, esse grupo fez muito antigo, é muito conceitual, é muito tradicional para a manufatura. O que ele verificou há anos atrás? Que hoje, para a manufatura, especialmente para máquina de ferramenta, não tem um protocolo dedicado, vamos falar assim. Porque quem começou de uma forma de protocolo de manufatura foi o MES, e a Mitsubishi, com a linha M8, colocou o MES como um protocolo para fazer essa manufatura, mas os outros concorrentes não. Cada um tinha um protocolo proprietário e você tem que converter, translegir o protocolo proprietário para algum outro que você não tinha um padrão, vamos falar assim. Qual é o padrão? Sim. Então, o que a AMT, muito hábil, desenvolveu? Ela desenvolveu um estudo muito grande para padrões de manufatura, onde ela verificou-se que era interessante criar um padrão que todo mundo transladasse o seu protocolo proprietário para um padrão conhecido, que é o MT Connect. Sim. E além de tudo, só completando aí, desculpa, Eduardo, te cortando, tranquilo. É um protocolo aberto, gratuito, sem royalties, fácil de implementar e que já faz o link da automação com a TI, né? É bem legal. Sim, ele é padronizado, então desenvolveram um protocolo padronizado. Tanto é que na feira do ano passado, né, Valdecir? Sim, eu ia comentar disso. A gente participou do stand da AMT com a nossa solução Mitsubishi e vocês com o software de RV fazendo interface com a MT Connect, né? Isso. Até isso foi um trabalho bem legal, assim, eu fiz até um bate-papo com o Aquiles da MT, o Aquiles é diretor-geral da MT no Brasil, né, contando daquele nosso projeto lá, né? Que a ideia foi colocar um espaço que a gente colocasse vários fabricantes, né, de CNC, inclusive a Mitsubishi, e com o MT Connect a gente tinha um aplicativo que a gente podia ler um QR Code, então qualquer um na feira podia baixar o aplicativo, ler o QR Code e monitorar aquele CNC, né, mexer nele, rodar um programa, uma simulação, mudar ali o potenciômetro, interferir e ver o reflexo disso em tempo real, né? Então desmistificar essa questão de um hardware industrial, a informação chegar no celular de forma simples e fácil, né? Então, através do MT Connect, isso fica extremamente simples, né? Que era complicado, padronizado, né? Vários fabricantes implementam, né? E a Mitsubishi, uma delas, né? Isso. Tanto é que foi interessante você falar isso, que a Mitsubishi, então, ela tem um padrão de informação, vamos falar assim, como todos os CNCs relevantes têm, e nós vendemos um adaptador que transporta o padrão Mitsubishi para o MT Connect. Então, se você quiser transformar a sua linha M7 e M8 para o MT Connect, é só comprar o adaptador nosso da Mitsubishi que ele coloca no padrão que ou você do coloca MT Connect, no né? Isso, então é muito interessante esse recurso de vender o adapter. Nós vendemos esse adapter, Valdecir, para sim, os clientes nossos. isso eu ia ressaltar, inclusive, né? Então, toda a linha M7 e M8, né? Me corrija aí, Eduardo, se estiver falando Isso mesmo. Se é certo. Você pode comprar o kit, né, da MT Connect, que vai possibilitar acesso aos dados daquele CNC no padrão MT Connect. E esse é um padrão, como é um padrão internacional, está crescendo muito, né? A AMT tem mais de 600 associados, né? E é muito fácil de integrar, né? Então, fica a dica aí que vocês podem adquirir com a Mitsubishi o conector, o adapter MT Connect, né? Para os comandos da linha M7 e M8. Sim. E o interessante, Valdecir, que você sabe também que na MT, que é uma associação de várias empresas, a Mitsubishi faz parte da associação também, tá bom? Sim. Não, como associada mesmo. São associados, exatamente. Com certeza. E Muito o legal. interessante, por exemplo, na feira nós colocamos, eu chamei de solução third company, que é empresas, então não importa qual tecnologia que for usar, por exemplo, da GRV é possível ter um adaptador Mitsubishi, ou usar um supervisor da Mitsubishi também. Sim. Aí cabe ao cliente Escolher, ver qual é o melhor né? isso.
Quando o cliente tem essa possibilidade no protocolo aberto, né, ele pode escolher a solução final, digamos assim, né, Isso. que ele preferir, né, ele pode usar a solução nativa Mitsubishi, ele pode usar uma solução tipo CNC Monitor, que é a solução da GRV, ou pode usar uma outra solução também, né, porque o meio que ele tem de conectar os dados já está disponível, né. Sim. Eu até faço uma ressalva, Eduardo, eu fico imaginando hoje em dia, né, o cara vai comprar uma máquina nova, vai fazer um retrofitting de uma máquina, ele teria que ter um protocolo aberto já por isso como requisito, né, num retrofitting ou numa aquisição de máquina nova, porque se a gente está falando de conectar as máquinas que estão há 10, 15, 20 anos na empresa, se eu estou comprando uma máquina hoje, né, eu já tenho que pensar para os próximos 5 anos, né? Sim. A gente normalmente oferece essa possibilidade, explica essa possibilidade e deixando aberto para a pessoa comprar quando faz a aquisição do kit CNC, ou vou decidir também que quando ele vai fazer a entrega da máquina, alguma coisa assim, é possível posteriormente também, porque não tem que mudar o projeto. Sim, então, esse é o ele ponto precisar, interessante. né? É isso, Porque esse adaptador não fica no CNC. Então, eu posso ter, por exemplo, eu posso ter 10 CNCs da Mitsubishi conectados na rede, e esse adaptador que translada, ele fica no computador. Então, toda aquisição de dados, para transladar pelo meio físico, por exemplo, eu posso ter 10 máquinas com um adaptador somente da Mitsubishi. Sim. Que ele só vai, mas o que o adaptador faz? Ele não é um por máquina, né? Sim. Ele vai translandar o protocolo Mitsubishi de vários CNCs interligados, ele vai mudar para o MT-Connect. Então, é um adaptador para várias máquinas. Legal. Isso é importante ressaltar. E uma coisa, mas o que eu quis dizer, Eduardo, assim, hoje, por mais que a fábrica dele não esteja conectada, ele já tem que pôr como requisito ter um meio de conectar as máquinas à fábrica, né? Sim. Eu acho que se a gente está falando de indústria 4.0, a gente ainda está no Brasil aqui no estágio de crescimento, mas se a gente pensar os próximos 5, 10 anos, vai ser inevitável. Então, ao adquirir uma máquina nova, um retrofitting, ele tem que saber que tem que ter esse tipo de tecnologia para habilitar a máquina dele para esse novo mundo, né? Sim. Tem que ser possível, né? Tem que ser possível. Ele pode até não comprar agora, né? Mas ele tem que saber que ele consegue extrair os dados da máquina dele. Isso, e por exemplo, ele está fazendo investimento, de uma forma geral, que a nova linha, por exemplo, ele sabe que isso agrega valor. Porque daqui 5 anos que a máquina vai estar rodando, ele pode comprar, ou pode comprar agora, mas é possível, essa é a palavra. Isso, possível. Eu acho que aí é a chave, exatamente. Mas eu acho que ele tem que botar como requisito a possibilidade, pelo menos. Isso mesmo, eu concordo com você. Entendi, legal. Também nós temos um software de gestão da fábrica on floor, né? Onde eu consigo, chamando de NC Visualizer, eu consigo monitorar todos os status da máquina que estão instalados no parque fabril da pessoa. Lembre-se da linha M7 e M8, porque ele faz MT Connect. Quando eu vejo a execução da máquina parada, desligada, ajuda dos operadores para analisar a causa e efeito dos alarmes. Então eu consigo monitorar toda a minha chão de fábrica e poder disponibilizar o melhor tempo de ação para eles. Que nem eu dei o exemplo dos alarmes, né? Então eu consigo ver quais são os alarmes que mais acontecem na máquina, por que acontece e de que forma eu posso minimizar. Máquina parada, disponibilidade de máquina. E o legal desse software, Valdecir, não somente fica no computador, eu posso colocar num tablet, num ambiente Android, entendeu? Legal. Então ele é muito abrangente, né? Sim, isso facilita, né? Acesso à informação é fundamental, né? A gente começa a aprender. Eu falo que tem duas formas de você ir para a indústria 4.0. Uma que é quando você pensa a fábrica toda num processo digital, você já constrói ela assim. E um outro é quando você começa a conhecer o seu próprio processo, quando você começa a enxergar o que está acontecendo, e aí você vai ter várias melhorias que vão acontecer a partir daqueles dados, aquelas informações, né, que você começa a conectar. Então, eu falo que o simples fato de você começar a enxergar o que está acontecendo já facilita a identificação e melhoria de processo. O entendimento do processo. Entendimento, perfeito. Sim. Também nós temos, em função da indústria 4.0, nós temos nato do Mitsubishi, Valdecir. Por exemplo, eu quero fazer, imagine que deu algum problema na máquina do cliente, eu quero fazer um acesso remoto. Entendi. Então é possível eu ver a interface do CNC via VNC Remote Desktop. Legal. Que é uma terminologia usada muito em computadores que eu faço. O VNC normalmente eu uso para Virtual Network Computer. Então eu uso para quê? Para fazer acesso remoto antigamente nos servidores, né? Sim. Agora eu posso conectar na minha CNC também. Sim, eu posso fazer isso é muito significativo isso. E também eu tenho software que é uma gestão mais aprimorada, eu consigo ver várias máquinas ao mesmo tempo, que é o NC Monitor 2. O VNC Remote Desktop, eu só preciso pedir um ponto de serviço nosso, atualizar o CNC com o software novo, né? Porque às vezes sempre consulte a gente para ver se está na versão software ou não, senão a gente atualiza.
mas não tem opcional de software. E o NC Monitor 2 é um opcional de software que é vendido, onde Entendi. um software pode controlar várias máquinas, mas ao mesmo Legal. tempo. Então ele tem agregação maior com a aplicação da linha M7 e M8, tá? E Legal. o VNC somente na linha M8. Legal. Muito bacana. Muita coisa. E também vou descer na parte de IoT ainda, ressaltando, nós temos um software chamado Operator Mail Notification, que eu consigo, criando um projeto do PLC e customização, então tem que ter projeto, conseguir mandar e-mail automático a um computador, tablet, smartphone, de tal forma que eu consigo ver status da máquina em específico momento. Então, dependendo do projeto que a pessoa fizer, utilizando o PLC, modificando ele, eu consigo ver e-mails muito rápido do que está acontecendo. Então, indiferentemente do meio que eu não preciso ter aplicativo instalado, eu só preciso ter um e-mail simples, né? Legal. Isso, é muito significativo isso. Com certeza. E eu tenho o software chamado NC Explorer, que é free, da Mitsubishi. Uhum. Ele é da linha M7 e M8, inclusive você já utilizou ele, né? Sim. Que eu posso ter vários micros conectados a esse software e eu consigo transgradar, eu consigo enviar programas de usinagem para o CNC de forma direta, usando o protocolo Ethernet, a topologia Ethernet e o protocolo FTP. É muito significativo isso. Legal, sim. E é de graça ainda. Free of charge, de graça. Exatamente. Legal. Muito bacana, tem muita coisa, né? Isso, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco da Mitsubishi, né? De a gente poder conversar e deslumbrar as possibilidades do produto Mitsubishi como serviços, produto, sempre como parceria e a principal mensagem é o ganha-ganha. Com certeza. Eu acho que isso dá uma tranquilidade para o cliente, né? Saber que a Mitsubishi tem essa preocupação toda com o cliente, né? Desde peças de reposição, a qualidade do serviço, enfim, toda essa preocupação que a gente conversou aí sobre vários aspectos, né? Com a visão do cliente, né? Ou seja, de todo o life cycle, né, do produto, né? O life cycle do produto em si. Com certeza. Eu acho que para o nosso bate-papo, acho que já conversamos bastante, aí já falamos sobre muita coisa. Eu queria só, pessoal, fazer o convite aí, depois a gente vai deixar o link os vários links aí do webinar na descrição, né? Mas o de Indústria 4.0 na tecnologia de usinagem eu gostei muito, então fica a minha dica aí de assistir o webinar do Eduardo, né? E acho que basicamente é isso, né, Eduardo? Acho que a gente passou o recado aí, a gente conseguiu apresentar um pouquinho da Mitsubishi para os clientes, né, que tem uma gama de serviços muito grande. Obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade, e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estreitar a nossa parceria, com a IoT principalmente, e nos vemos daqui a pouco, vamos falar assim, né? Com certeza. Com certeza. Obrigado, Eduardo. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Um abração. Obrigado.